Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e esse aqui é mais um Felipe Responde, o quadro onde eu sempre respondo as perguntas que vocês deixam pra mim lá na postagem da comunidade. O Felipe Responde de hoje é especial da Maratona de Outubro, então eu selecionei apenas perguntas que estivessem relacionadas com horror e terror. Foram muitas perguntas, então muitas tiveram que ficar de fora. Quem sabe nesse mês de outubro ainda dá tempo de surgir um Felipe Responde parte 2 para eu responder mais daquelas que não puderam entrar nesse vídeo. Como de costume, a Mari tá aqui atrás da câmera para poder ler as perguntas pra mim. Diga oi, amor. Oi, gente. Quer contar para as pessoas a que hora da madrugada estamos gravando esse vídeo? Estou sendo escravizada e gravando um vídeo a 1h12. Tudo bem, Olhando faz pra parte. cama que tá aqui do meu lado. Já já a gente vai dormir, eu prometo. Mas antes, bora lá então. A primeira pergunta é do Luiz, acho que é Nascimento, porque tá só Nasce. Qual melhor? Residência Rio, Mansão Bly ou Missa da Meia-Noite? Na minha opinião, segue essa mesma ordem de lançamento aí. O melhor é Residência Rio, depois Mansão Bly e depois Missa da Meia-Noite. Apesar de eu achar as três excelentes, passo o pano pro Mike Flanagan, é isso aí. Ah não, mas Missa da Meia-Noite não chega nem aos pés de Residência Rio, Mansão Bly, você vai me desculpar. Pra mim chega bem pertinho. Eu Chega. gosto mais de Residência Rio e Mansão Bly, mas pra mim Missa da Meia-Noite tá num nível bem parecido. Ah, não tá de jeito nenhum. A pergunta número 2 é da não se inscreva nesse canal, mas se inscreva nesse canal, gente. Escreva aqui. Se teu filho ou filha pedisse pra você escrever um livro de terror infantil, sobre o que seria esse livro? Se eu fosse escrever um livro de terror infantil pro meu filho, eu acho que seria sobre a Cuca. É um dos personagens folclóricos que eu mais curto, principalmente depois de tanto ter pesquisado sobre a Cuca pra fazer os vídeos de folclore aqui do canal. Descobri que existem tantas vertentes de uma mesma lenda, todas estão relacionadas com o medo infantil, mas é uma entidade que pode assumir muitas formas, desde a Cuca jacaré, conhecida aí do sítio do Pica-Pau Amarelo, até uma Cuca mais mística e poderosa como a de Cidade Invisível. Eu acho que eu faria um livro sobre a Cuca. A terceira pergunta é do Luiz Nascimento, de novo, e ele perguntou assim: que remake de filme de terror você acha que daria mais certo hoje em dia? Elvira, a Rainha das Trevas ou os Gremlins? Ó, se a pergunta foi jogada pra mim, quem me conhece sabe que a resposta é óbvia, seria os Gremlins, com certeza. Não que Elvira também não desse um ótimo remake, eu não tenho muitas lembranças de Elvira, eu vi faz muito tempo, mas eu sinto que tem alguns detalhes do filme que talvez fossem um tanto polêmicos, precisariam ser bem remodelados pra funcionar no mercado de hoje em dia. Já os Gremlins, gente, apesar de eu sentir que parte da nostalgia dos Gremlins tá na tosquice daquele filme, na época que ele foi feito, eu gostaria muito de ver os Gremlins sendo feitos com a tecnologia de hoje em dia, tá? Que provavelmente me enfiaria um CGI cagada no meio, mas assim, eu gostaria de ver essa história reinventada e espero que esse remake em breve esteja nas nossas mãos. Eu não gosto de Gremlins, você sabe disso. Pergunta número 4 é do Thales Carvalho. Ele perguntou assim: achei bem criativa essa pergunta. Alguma vez você foi dormir com a luz apagada e quando você acordou, no meio da noite, ela estava acesa? Posso responder por você? Pode. Não, porque você nunca acordou no meio da noite. Isso é verdade. Não, já acordei sim. Tô brincando. Não quando eu estou com você, né? Mas no passado, uma das minhas piores experiências da infância foi justamente porque eu acordei no meio da noite, não tinha nada de luz acesa, mas de repente eu vi que tinha algo em cima de mim, eu bati as mãos assim, achei que eu tava preso num caixão, pensei, fui enterrado vivo. Comecei a gritar, aí de repente minha mãe ouviu os gritos, veio correndo pro meu quarto. Quando ela chegou e acendeu a luz, viu que eu tinha rolado pra baixo da cama enquanto dormia. Foi uma experiência traumatizante. Mas respondendo a sua pergunta, não, nunca acordei com a luz acesa. A quinta pergunta é da Ana Guimarães e também tem a ver com Residência Rio. Ela fala que Residência Rio é a série favorita dela atualmente. Ela achou genial a forma como a questão da família foi abordada. A Olivia é a mãe que sente culpa e medo e toma medidas desesperadas para proteger seus filhos. No fim das contas, em vez de proteção, os dois foram os mais prejudicados. Isso também acontece na realidade. Pais que tentam poupar os filhos do mundo normalmente fazem esses filhos serem devorados, entre aspas, pelo mundo real sem preparo. E tem muita coisa pra dizer da série. Várias chamadas de interpretação. Qual personagem mais te impactou na série e por quê? Qual foi
foi a interpretação mais emocionante e profunda que você tirou dessa série? Essa pergunta sua, se eu fosse responder ela com tudo que eu acho e sinto sobre Maldição da Residência Hill, ela duraria 60 minutos. Inclusive, eu já tenho essa resposta em 60 minutos em um vídeo de 2 partes que você pode ver aqui nos cards, onde eu falo todas as minhas interpretações sobre Residência Hill. Corre lá que tem vídeo parte 1 e parte 2. Mas tentando resumir aqui com o que você me perguntou, o personagem que mais me impactou foi com certeza a Nell, talvez porque eu já tinha uma visão daquela personagem no livro da Shirley Jackson, que foi completamente expandida com o que a personagem traz ali no seu desenvolvimento na série. Quando a personagem é adaptada ali pra série, eu vejo que ela é a filha que mais sofre com a questão da falta de diálogo que os pais têm com a família. Isso já se comunica com a mensagem que a série deixa pra mim, que uma família precisa de diálogo. Aquela família acaba sendo desestruturada pela casa justamente porque eles não conversavam entre si, eles não sabiam o que os outros estavam passando. O pai da família, por exemplo, fica durante todo o tempo em que eles moram lá quando são crianças, tentando abrir o quarto vermelho, tentando abrir aquela porta, quando na verdade ele não percebeu que a família inteira dele já estava presa lá dentro do quarto vermelho o tempo todo. E da mesma forma, quando eles crescem, o pai fica o tempo todo tentando proteger eles da casa, proteger eles do passado, e não enxerga que na verdade todos já estavam eternamente contaminados aí pelo que viveram naquela casa, pelo mofo da casa e tudo que iria perseguir eles até suas vidas adultas. A Nell é com certeza quem mais sofre com isso, depois ela volta ali pra tentar ajudar os irmãos. Então acho que é isso, acho que a personagem vem pra mostrar pra família que eles precisam dialogar e conversar entre si, e essa pra mim é a mensagem principal. A pergunta número 6, a gente pegou 2 perguntas e colocou uma só porque é mais ou menos parecido. A do Léo Ferreira e a do Victor. O Léo pergunta assim: você também sente que nos últimos 10 anos, praticamente todos os filmes de horror se voltaram para um lado de fazer críticas sociais com mensagens sobre racismo, empoderamento feminino, críticas políticas e etc? Seria isso que os críticos costumam chamar de pós-horror? Você curte filmes nesses estilos? E o Victor pergunta: o que acha de horrores que são uma crítica à sociedade, como O Poço e Nós? Beleza, vamos responder essa pergunta em partes. Eu vou começar pela parte em que ele pergunta o que é pós-horror, se seria esses filmes com pegada social. Bom, na verdade, pós-horror é um termo usado por alguns críticos, principalmente norte-americanos, para tentar criar ali um subgênero de filmes que eles acreditam que estão ali não só para assustar, mas para passar alguma mensagem. Filmes que não usam jumpscare ou sustos fáceis para causar medo no público. E nessa leva aí de pós-horror, eles colocam filmes como Babadook, A Bruxa, Hereditário, Midsommar, os filmes do Jordan Peele também, Corra e Nós. Só que a maioria dos críticos que gostam de horror e terror não gostam do uso desse termo pós-horror. Eu mesmo, apesar de não me considerar um crítico de cinema, não gosto do uso desse termo pós-horror, porque ele faz parecer que filmes de horror como um todo não têm uma capacidade por si só de passar críticas sociais, de passar mensagens interessantes, e que quando eles têm essa capacidade de passar algo além, eles deveriam ser colocados no gênero à parte, né, chamado aí de pós-horror, como se fosse um horror mais atual, um horror que vem depois. E de forma alguma, por exemplo, pega aí O Exorcista, O Bebê de Rosemary, vários exemplos da década de 70, 80, você vai ver que desde sempre o horror e o terror sempre trouxeram mensagens de crítica social, mensagens sobre racismo, empoderamento feminino e várias outras vertentes, assim como qualquer outro gênero é capaz de fazer. Sobre isso, então, eu entendo quando vocês notam aí que isso parece estar crescendo na última década, e é claro que está crescendo pelo seguinte: se você parar para enxergar os principais filmes de terror de cada década, desde os anos 50, 60, 70, você vai ver que aquilo do que as pessoas sentem medo muda com o passar dos anos. A gente teve aí os filmes clássicos da Universal numa época em que as pessoas tinham medo de monstros mais góticos, tipo Frankenstein, Drácula. Depois tivemos décadas onde as pessoas tinham medo de extraterrestres, e tivemos uma porrada de filmes de horror misturando ficção científica. Quando você parar para pensar nos filmes de hoje em dia, do que as pessoas sentem medo? É muito difícil você passar medo para um público de hoje em dia que, com a tecnologia, com a internet, já viu de tudo. As pessoas não se assustam mais tão facilmente com monstros, espíritos ou assassinos. Então, hoje em dia, o que mais passa medo nas pessoas é sim a sociedade. É sim essa noção de que quando você olha para o ser humano, você percebe que o ser humano, através do racismo, do machismo, da LGBTfobia, da intolerância religiosa,
poderosa, ele é capaz de ações terríveis, piores do que as ações de um monstro ou de um vilão de filme slasher. Então eu enxergo que é por isso que essa busca pelo horror social tem crescido tanto na última década, e eu acho incrível, porque adoro filmes com essa pegada, então espero que continuemos tendo boas obras assim nos próximos anos. A pergunta número 7 é do João Vieira. Ele pergunta pra você qual o vilão de filme de terror mais se encaixa com a sua personalidade. Essa pergunta é difícil porque eu tenho que me comparar com um vilão de filme de terror, né? Acho que ninguém quer ser comparado com um vilão. Eu acho que eu vou responder com base no que as pessoas ao meu redor falam de mim. A Mari, por exemplo, vive falando que eu seria aquele tipo de personagem que tá numa jornada pra se encontrar, pra encontrar o seu lugar no mundo, coisas desse tipo. Quando eu penso na minha trajetória, tentando mudar pra São Paulo, tentando me encontrar na minha carreira, eu acho que eu tô por esse caminho mesmo. Então eu acho que eu seria esse carinha aqui, ó, Frankenstein, que é enxergado como um monstro na história dele, mas no final das contas é só um cara diferente aí tentando encontrar o seu lugarzinho no mundo também. Faltam só 2 perguntas pra terminar o vídeo, então antes de mais nada, apoie meu trabalho nessa maratona, deixando o seu curtir, compartilhando o vídeo com os seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. A pergunta de número 8, a gente pegou 2 também e colocou em uma só. Uma do Stefan Martins e a outra da Lady Oma Jasper, deusa das chamas infernais. O Stefan perguntou: quais elementos são os mais importantes para que um filme te dê medo? Não se dá susto ou não, e sim medo. Então não jump scare, mas tem que ficar com medo. E a Lady perguntou: tem alguma obra de terror ou horror que consegue realmente te fazer sentir medo? Particularmente é algo muito difícil de acontecer comigo. Sinto que quando crescemos as coisas se tornam menos assustadoras. Mas qual a sua opinião sobre isso? Sim, eu me identifico com uma parte da pergunta aí da Lady, quando ela diz que não sente mais medo de filmes de terror hoje em dia. Eu acho que depois de assistir tanta coisa, hoje em dia não tem nenhum filme que eu assista que realmente me faça sentir medo. Mas essa questão do medo, ela é bem relativa. Hoje em dia eu vejo que é muito difícil você fazer com que o público sinta medo de alguma coisa. Porque hoje em dia você pode ter os melhores efeitos especiais, as melhores técnicas de jumpscare ou de terror psicológico, mas você sempre vai ter que lidar com aquela questão de que, com tanto acesso à informação, o público de hoje em dia já assistiu de tudo. Então é muito difícil de que eles sejam convencidos de que aquilo que tá pulando ali na tela é assustador. É por isso, inclusive, que eu vejo que a grande maioria dos diretores de horror andam indo mais para um lado de horror psicológico, porque eu acho que o caminho para fazer a gente sentir medo hoje em dia é, na verdade, buscar caminhos que façam com que a gente, o espectador, sinta, na verdade, uma agonia, uma tensão, uma sensação de, meu Deus, se eu tivesse naquela situação, eu não teria como escapar. Um diretor que eu acho que faz isso muito bem é o Jordan Peele. Pega o filme Nós, por exemplo. É um filme que ele não tem nenhuma criatura monstruosa, espírito bizarro. Ele tá lidando só com atores interpretando clones ali. Mas tem tantos momentos daquele filme que te dão aflição, que você fica preso na cadeira ou no sofá e fica, meu Deus, como que eles vão escapar disso? Então, assim, eu acho que esses filmes são os filmes que me fazem sentir algo mais próximo do medo. E eu acho que são os filmes que mais agradam o público de horror hoje em dia no geral. E a última pergunta é do historiador do medo. Ele pergunta assim: é perfeitamente visível que suas experiências com o universo terror-horror lhes trouxe boas coisas. Baseando-se nessas experiências, qual as diferenças do Felipe de ontem para o Felipe de hoje? Uau, profundo, né? Sim. Mas eu gostei dessa pergunta. Inclusive, as pessoas que não gostam de horror e terror, às vezes podem pensar que é um gênero que não ensina tanta coisa. E eu enxergo que o horror e o terror têm uma capacidade para trazer muitos ensinamentos pra gente. Acho que o que o Felipe de hoje em dia aprendeu nos últimos anos, depois de ler e assistir tanta coisa, é justamente que o horror tá aí pra mostrar pra gente o que existe de pior na humanidade. Quão escroto o ser humano pode ser, o quão cruel o ser humano pode ser. Mas que, em meio a tanta maldade, sempre vão existir pessoas pra fazer a diferença. Sempre vão existir pessoas pra tentar fazer o bem. E eu consigo enxergar isso nos mais diferentes filmes. Vamos citar um classicão aqui, a gente vê isso lá em O Exorcista, lá nos anos 70, quando William Peter Blatty escreveu o livro
dele, o Exorcista, a galera achou na época que ele tava querendo escrever um livro sobre blasfêmias para escandalizar a igreja, mas não. William Peter Blatty escreveu o Exorcista para reforçar o poder de Deus e da espiritualidade no dia de hoje, né? Para reforçar uma ideia de que o bem sempre pode vencer o mal se tiverem pessoas como os padres da história para lutar contra as coisas malignas da vida. E essa mesma ideia continua sendo trabalhada até hoje em obras como a mais recente que vem aqui na minha cabeça, Missa da Meia-Noite, do Mike Flanagan, que de uma forma completamente diferente, com outra história, também mostra ali que existe muita gente escrota, existe muita gente com visão fechada, com intolerância, mas que nós sempre teremos pessoas de boa índole para lutar pelo que é certo. E eu acho que é isso, né? O Felipe de hoje em dia espera que ele tenha aprendido nos últimos anos a estar do lado que tá certo, né? Eu espero que eu não esteja do outro lado. Gente, é isso. Essas foram as perguntas de hoje. Para quem quiser me enviar mais perguntas, podem usar a mesma postagem que tá lá na comunidade, porque, como eu disse, quem sabe a gente não tem o Felipe Responde parte 2 nos vídeos que ainda vão ser lançados aí da Maratona de Horror. Beleza? Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!